Oi, gente boa. Achei que hoje não ia dar tempo. Aqueles dias intensos, que a gente acorda pensando no que vai acontecer de noite, mas esquece de pôr nos planos tudo o que vai acontecer até a noite. Então, chegamos aqui. Eh, a gente está nesse nosso segundo encontro, né, desse workshop dos 7 pilares para envelhecer bem. E na nossa primeira jornada aí na segunda-feira, nós falamos sobre a metáfora do deserto, né, do oásis, que a gente viaja para esse deserto e que a gente precisa construir esse nosso oásis nesse deserto, né, nessa caminhada do nosso envelhecimento. E nas reflexões que eu conduzi na segunda-feira, eu tive muito feedbacks. Então, deve ter gente aqui que está pela primeira vez, não assistiu da segunda-feira e está pegando o bonde andando, eu vou dar uns spoilers para ficar com vontade de assistir aquilo que não foi visto, e para quem já assistiu, vontade de ver de novo. Tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida é algo que nos faz nos tornar cada vez mais próximos daquilo que a gente realmente é. Quando nós vivemos as coisas pela primeira vez, a gente toma um susto: "Será que eu vou dar conta disso?". Mas aí você vai vivendo pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, e vai percebendo que o que significa envelhecer está mais relacionado com uma sabedoria do que com uma incapacidade. E aí, quando você vai se dando conta de que essa história de envelhecimento está acontecendo, que é naqueles aspectos, né, que eu frisei na última vez, sobre a questão física, a questão emocional, a questão social, que de repente você descobre que você ficou mais velha, mais velho, eh, a gente tem uma tendência a invalidar essa sabedoria, a invalidar essa nossa capacidade de olhar para a situação e ver para além dela. Saber que nós somos sim capazes de passar por isso, difícil, seja esse difícil o que for aí na nossa vida. Uma transição de carreira, uma transição de relacionamento, uma mudança do status familiar, né, quando os filhos vão embora de casa, quando a gente se separa ou quando a gente muda de cidade, quando a gente olha para nossa história profissional e fala assim: "Espera aí, mas é só isso, né, é só trabalhar, 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 receber o salário no final do mês, pagar as contas e depois tá sem dinheiro de novo, o mês começa tudo de novo. Será que viver é só isso?". Não é, é parte da nossa, estrutura mental se questionar se isso faz ou não faz sentido. E é por isso que a gente está fazendo esses encontros aqui nessa semana, nesses 3 encontros, para a gente pensar e refletir se o modo como a gente está decidindo envelhecer, se faz sentido. E se fizer sentido, tá tudo bem, mas se não fizer sentido, dá tempo de mudar. Uma das, mensagens mais frequentes que eu recebi essa semana foi de pessoas que têm mais de 60 anos, mais de 70 anos, perguntando: "Mas dá tempo? Já que eu já cheguei no deserto, dá tempo?". É claro que dá. E vai dar tempo se você levar a sério o assunto que a gente tem para hoje. Então vamos lá, gente boa que acha que não vai dar tempo de se preparar, vamos ficar esperta para os pontos em que nós vamos tocar nesse dia de hoje. Podem ser pontos um pouco doloridos, mas tudo bem, eu vou ser cuidadosa para que essa dor seja uma dor boa, uma dor que faça você se lembrar da sua humanidade, que faça você se lembrar da sua capacidade de se renovar diante do que você está vivendo, tá. No nosso primeiro encontro, eu falei sobre o a metáfora do deserto, né, e como que a gente vai lidar com a nossa chegada lá, nesse deserto. Então a metáfora, brevemente, aí para quem não viu, a gente, vamos combinar que todo mundo aqui tem 40 anos, a gente vai pegar um avião, daqui 30 anos a gente vai morar no deserto. E não tem como, a gente não vai passear lá, a gente vai morar lá. Então aos 70 anos todo mundo vai morar no deserto.
E morar no deserto significa ter se preparado ao longo desses 30 anos. Morar bem no deserto significa o preparo ao longo desses 30 anos para que você chegue lá bem. E aí, vamos supor que você está embarcando agora e você não percebeu que tinha que ter se preparado. Quais são os alicerces, os outros pilares que a gente pode, não construir, mas a gente pode olhar e perceber que eles dão conta de nos colocar no embarque numa condição um pouco mais esperançosa de que tudo vai dar certo. Conexões profundas. Um dos trabalhos mais potentes dentro da área da pesquisa, médica, acho que da pesquisa em saúde, na verdade, é um trabalho que ainda acontece, é um trabalho mais longo da história, que é um trabalho feito na Harvard, está sendo feito na Harvard, já trocou de titularidade de pesquisador e pesquisadores algumas vezes, e esse trabalho fala sobre, a longevidade. E essa longevidade, que busca uma resposta do que faz a gente se sentir feliz quando a gente chegar lá na frente, tudo dando certo, né, a vida dando certo, o tempo dando certo, a gente vai envelhecer e chega lá nos 90 anos e vai dizer: "Eu sou uma pessoa feliz". O que determina essa percepção de felicidade, não é a opinião de quem está olhando, tá. Não é assim: "Ah, isso é uma vida que vale a pena, não vale a pena. Ah, isso não é dignidade", tá. Não é sobre a opinião de quem está assistindo. É sobre a opinião de quem está vivendo a percepção de felicidade no envelhecimento. E aí, quando os pesquisadores foram buscar uma resposta, no passado dessas pessoas, sobre o que fez elas se sentirem felizes ou infelizes nesse tempo final da vida, eles descobriram que o fator mais importante era a qualidade das relações que essas pessoas tinham por volta dos 50 anos, 40, 50 anos, tá. Se este é o fator mais importante que determina se você vai ou não vai ser feliz quando você estiver mais velha, mais velho, cabe aqui a necessidade de colocar atenção nisso, no momento atual. Então, independente se você tem agora 40, 30, 40, 50 anos ou 60, 70, para você se sentir feliz no final da sua vida, no envelhecimento feliz, no tempo final, na reta final, no durante feliz, né, nessa reta final, você precisa pôr atenção na qualidade dos relacionamentos que você tem atualmente. Tem que pôr atenção. E a qualidade dos relacionamentos não diz respeito ao quanto as pessoas te fazem bem, mas o quanto você faz bem para as pessoas com quem você se relaciona. O quanto as pessoas fazem bem para você não está relacionado só às coisas boas que elas fazem pra gente, porque tem pessoas que fazem bem pra gente e não necessariamente são boas. Eu tenho muita gratidão a pessoas que me fizeram mal e que tentam me fazer mal ainda hoje, né, porque todo mundo tem os seus desafetos, né, vamos combinar que a gente não passa agradando todo mundo na vida, porque se a gente passa agradando todo mundo na vida, nós estamos nos desagradando. Alguém sai infeliz na história, se tá todo mundo à sua volta feliz com você, é porque provavelmente você não tá feliz com você, porque você tá agradando muitas pessoas sem olhar para aquilo que para você possa fazer mais sentido do que para elas. E aí, você tem os desafetos, e esses desafetos, essas pessoas que nos provocam, muitas vezes, o pior de nós, elas também nos transformam. E elas nos transformam, se possível, para alguém melhor do que nós somos. É muito importante que a gente tenha clareza disso, especialmente para as relações que a gente tem mais difíceis. A gente pode ter relações muito difíceis com os nossos pais, a gente pode ter relações muito difíceis com os nossos filhos, com os nossos irmãos,
com parceiros, parceiras. Essas relações difíceis, elas nos lapidam. Essas relações de vida, eh, que trazem para a gente esse desafio, são relações que nos destroem e proporcionam a gente a chance de se reconstruir mais forte, mais leve, mais maduro do que éramos antes desses encontros. Nessas qualidades todas, nós vamos encontrar as qualidades bondosas. Então, as coisas que fazem bem para a gente nem sempre são boas, né? A gente faz bem, eh, uma série de coisas de, por exemplo, atividade física, alimentação adequada, sono, enfim, lazer, são coisas que fazem bem para a gente, mas não significa que naquele momento a gente acha que é bom fazer. Pode ter gente aqui que odeia fazer atividade física, não é bom, mas faz bem. Tem pessoas que não são boas pra gente, mas fazem bem, porque faz com que a gente fique mais esperto, fique com faz com que a gente tenha mais atenção e cuidado com aquilo que a gente oferece, porque em geral, quando você é generoso demais, você acaba formando parasitas. E aí as pessoas passam a querer viver da sua energia. E aí vai fazer muito bem para você se dar conta disso e fazer uma reforma do escoamento de energia, né. De repente, nossa, fechou o a saída de energia. Por quê? Você reconfigurou esse espaço do que é bom para você. E aí você tem as relações que são boas para você, relações bondosas, relações de parceria, relações de cumplicidade. Recentemente a gente teve o curso aí das relações compassivas, e aí nós falamos sobre esse discernimento, essa clareza, essa lucidez sobre o que que é uma conexão profunda. E que vão ter conexões onde nós fornecemos o melhor de nós para aquela pessoa. Por exemplo, para os nossos filhos. A natureza de bondade é sempre dos pais para os filhos, nunca ao contrário. E aí muita gente sofre porque: "Ah, eu criei meus filhos e agora eles têm que cuidar de mim". A gente não tem filhos para arrumar cuidador depois, no final da vida. A gente tem filhos porque a gente acredita que exista uma continuidade daquele nosso legado, daquela nossa capacidade de viver, de existir, de continuar. E aí, é quando a gente pode ter conflitos em relação a esse contexto de bondade, quando você tem problemas de relacionamento com os filhos, problemas de relacionamento com parcerias afetivas, problemas de relacionamento com os nossos pais. E é da natureza humana crescer, no sentido de evoluir, através de conflitos, através de arestas que precisam ser aparadas, diamantes que precisam ser lapidados. Esta qualidade das conexões é que vai fazer com que você chegue lá na frente e fale assim: "Sou uma pessoa feliz, porque eu dei conta de educar, porque eu dei conta de ter paciência, porque eu dei conta de transformar, porque eu dei conta de dizer não, este é meu limite". E essa qualidade das relações também diz respeito à longevidade. Por quê? Porque a gente precisa ser cuidado, nós precisamos ser cuidados. E desculpa aí quem resolveu fazer o curso porque quer saber como não dar trabalho. Então, cara, não é assim. A gente dá trabalho e a gente vai dar cada vez mais trabalho. Hoje mesmo eu estava dando aula na faculdade e aí eu dei uma acelerada, porque eu achei que não ia dar tempo de terminar a aula, tinha muito conteúdo, e tal, dei uma acelerada, acelerei um pouco demais e terminamos um pouco antes do previsto. E aí sentei lá com a moçada e aí: "Bom, vamos, né, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário?". É uma turma surreal agora, todas elas são, mas essa aqui em especial tá muito querida, é uma turma muito, muito querida lá da faculdade. E aí estava lá sentada e falei: "Eita, estou tendo uma ideia aguda".
Aí deram risada, tal, aí a minha parceira de disciplina, a doutora Elizabeth Nasser, ela falou: "Eita, Ana Cláudia com uma ideia aguda". Eu tenho uma amiga que ela fala: "Sentar com a Ana Cláudia 10 minutos é 10 anos trabalhando". Então eu dou trabalho, eu dou muito trabalho. Eu distribuo o trabalho para muita gente. É da nossa natureza dar trabalho. E aí só que enquanto eu tô linda e plena, assim, fisicamente bem, cabeça boa, esse trabalho que eu tô dando está sendo recebido pelas pessoas como algo que faz bem a elas também. Porque eu dar trabalho, eu vou tendo as minhas ideias agudas, e eu falo assim: "Vamos fazer um curso assim? Ai, vamos escrever um livro assado? Vamos fazer um trabalho assim? Ai, vamos". Mil novidades que eu construo e envolvo as pessoas à minha volta para construírem isso comigo, eu estou dando trabalho, mas é considerado um trabalho bom de dar. E aí, quando eu for dar trabalho de cuidar do meu corpo, quando eu der trabalho, quando eu tiver que cuidar da minha mente, como que a gente lida com isso? Ainda em relação às conexões profundas, eu vi que passou aqui na minha vista uma pergunta aqui de uma pessoa que escreveu até em letra grande, sabe? Quando a gente quer falar alto, a gente escreve em letra grande. Ela falou alto. Não tenho filhos nem marido, como é que eu fico, Ana Cláudia? Você fica super bem, amada, muito bem. Tem uma lembrança muito boa, assim que eu me mudei para cá, eu estava saindo cedinho para ir caminhar no parque, eu moro pertinho de um parque. Então a minha rua é uma rua sem saída, tem 2 escadinhas, assim, no final da rua, aí você desce as escadinhas, vai dar numa rua e essa rua é a rua do parque, aí você anda mais uns 50 metros, tem a entrada lateral do parque. Estava eu e o Alcio descendo para ir fazer uma caminhada com a Kiara, com o nosso cachorrinho, cedinho, assim, não era nem 7 horas da manhã, acordamos animadíssimos e fomos para o parque, e aí estávamos descendo a escada, e aí de uma senhora, descendo a escada, porque são 2 assim, a gente estava de um lado, ela estava do outro, e aí: bom dia", né. E ela vira para o Alce e fala assim: "Nossa, muito bom que você está usando meia elástica". E aí ele disse: "Não, é muito bom, né, dá bem conforto, a gente consegue andar mais tempo, né, com a meia elástica, muito bom, eu gosto muito". Aí ela vira e fala assim: "Não, porque na minha idade, quando você chegar na minha idade, você vai ver o quanto é importante você ter feito isso". Aí ele vira para ela e fala assim: "É mesmo? E quantos anos a senhora tem?" Ela falou assim: "Ah, porque eu tenho 70 anos". Aí o Alce deu um sorriso lindo e falou assim: "Logo, logo eu tô aí". Aí ela disse: "Mas não parece". Ela parecia, porque ela era uma mulher branca, pequenininha, bem clarinha, assim, uma branca bem branquinha, cabelo bem branquinho também. Então ela a aparência dela era de alguém maduro. Isso não faz ela mais ou menos jovem do que o Alcio, só traz para ela uma aparência, que se alguém for chutar na aparência, acertaria a idade dela. E fomos conversando a respeito disso, do envelhecimento. Alcio foi na frente, que a Chiara apressa o ritmo ali, né, e eu fui atrás com ela conversando. E aí, até ali, ninguém sabia da profissão de ninguém. E ela perguntou há quanto tempo a gente estava morando ali, falei: "Ah, tem alguns meses, não tem 1 ano ainda". Ela falou: "Nossa, aqui é maravilhoso, eu moro aqui desde que eu me casei, há 20 anos atrás". Aí eu falei: "Nossa, você se casou há 20 anos atrás?" E: "Ah, que legal, você mora aqui com seu marido, tal". Ela falou assim: "É, eu fiquei viúva, ele faleceu, ele morreu em casa, eu cuidei dele". E aí "Puxa, sinto muito". Ela falou: "Não, eu estou muito bem, nós tivemos uma vida muito bonita, eu o conheci há muitos anos, a gente já se conhecia há 40 anos atrás, mas a gente viveu 20 anos como amigos, um belo dia ele me pediu em casamento". E aí eu perguntei para ela: "E seus filhos, como estão?". Aí ela disse: "Nós não temos filhos, nós não tivemos filhos".
E eu e meu marido somos filhos únicos, então nós também não temos primos. Eu não tenho ninguém. E aí fez um minuto de silêncio da minha curiosidade. "E você mora com quem?" Aí ela: "Ah, eu moro sozinha, mas eu tô muito bem. Eu tenho um grupo de amigos maravilhoso. Nós nos falamos todos os dias e toda semana nós nos encontramos. E esses amigos, a gente se apoia muito um ao outro. Então, eu não sou sozinha." Aí, para quem me perguntou, não tem filhos nem marido, essas conexões profundas, elas não têm cargos, formais para dar certo. Você pode ter filho, marido e ser uma pessoa sem conexões profundas. Ter conexões de sangue ou conexões contratuais não traz para você nenhuma garantia de afeto, não traz nenhuma garantia de proteção contra o sofrimento ou de cuidado. O que vai trazer para a gente alguma garantia de afeto é a gente ser capaz de cuidar de alguém e alguém ser capaz de cuidar da gente. Um exercício que eu sempre proponho é dar uma olhada ali na sua seu celular, né, pega o celular aí, pega a lista de contatos e assim que você encontrar uma pessoa que você pode ligar esta madrugada, caso você passe mal, que você pode ligar essa madrugada e pedir para essa pessoa te acompanhar para ir no hospital. Então, tem uma chance grande de você ter um envelhecimento de sucesso, porque você tem alguém com quem contar. Aí você vai dizer para mim: "Mas Ana, não tenho ninguém com quem contar. Nossa, eu não tenho amigos. Esses amigos não existem. Eu estou muito mal, vou envelhecer mal, porque eu não tenho nenhum amigo, nenhuma amiga que eu vou olhar na minha lista de contatos e que eu posso ligar para me levar no hospital." Calma, sua vida ainda pode ter sentido. Você vai olhar a mesma lista de novo e você vai encontrar o nome de alguém que pode ligar para você, para pedir para você ligar, para você levar para o hospital. Se esta pergunta você for a resposta "não tem ninguém", então realmente você não sabe fazer amigos. Aí precisa ir para uma escola de amizades. Tem que ir para uma escolinha para tentar ver se arruma um coleguinha, para você construir uma relação que faça sentido a partir de agora. Uma relação que faz sentido, gente, boa, é uma relação de cuidado, é uma relação que cuida. Essa é a relação que faz sentido. Pode ser que você se iluda, não tenha ninguém que você possa ligar e pedir ou que você se sinta à vontade. E aí é que mora o perigo. "Ai, não tem ninguém que eu me sinta à vontade de ligar para pedir ajuda." Aí o problema é seu, porque você não se sente à vontade de pedir ajuda. Então tem que aprender a dar trabalho, tem que aprender. Tem um momento divisor de águas na minha vida pessoal, quando eu quebrei o pé, estava no metrô, fui descer a escada fixa, quarto degrau, perdi o equilíbrio, torci o pé, caí e quebrei de um jeito, assim, absolutamente indiscutível, destruí o tornozelo. Quando eu estava ali de cadeira de roda, metrô, o pessoal do metrô, tal, querendo me levar para o hospital, eu liguei, eu na minha cabeça eu fiz, tudo que eu precisaria para poder dar conta, porque eu sou médico, eu sabia que aquilo ia precisar de uma cirurgia, não ia colocar uma botinha de gesso e tudo bem, em uma semana e estava ótima. Não, sabia que ia ter cirurgia ali. E aí eu estava indo para o hospital, estava no táxi indo para o hospital, fazendo na minha cabeça uma escala de plantão de cuidadoras, porque eu sou geriatra, tenho vários pacientes que têm cuidadoras. Aí eu falei assim: "Não, tem essa folguista, vou ver se ela me cobre aqui, cobre acolá, tal." Fiz a escala de plantão na minha cabeça para as próximas semanas e beleza, tô indo para o hospital, mas aí a vozinha da consciência: "Ana Cláudia,
Você diz tanto que as pessoas têm que aprender a pedir ajuda? Vamos lá, agora é sua chance. Falei: "Beleza, daqui". Liguei para uma amiga: "Anete, tá ocupada?". "Não, Ana, eu tô de boa". "Por quê? Você tá precisando de alguma coisa?". "Eu tô, quebrei o pé". Ela: "Ai, meu Deus, como foi isso?". Eu falei assim: "Não, não, não, tô viva, tô bem, não bati a cabeça, nada, eu quebrei o pé, foi uma fratura feia, eu tô indo para o hospital agora, e aí eu queria te pedir pra você me acompanhar no hospital, porque eu tô com muita dor e eu não vou conseguir me defender. E eu sei que você é brava e que você não vai deixar nada de mal acontecer comigo, então você vai lá para o hospital, se encontra comigo lá e me ajuda? Pra já. Tô indo lá, te encontro lá". Ela chegou junto comigo. Ela foi embora no dia seguinte, quando uma outra amiga veio passar a noite comigo no hospital, no pós-operatório. E a Nete estava com a roupa do corpo. Pandemia. Passou, fiquei boa, tinha escala de plantão, tinha um grupo de amigas que a gente fez escala de plantão para me fazer companhia, eu precisei de cuidadora só 2 vezes, no período que eu fiquei mais dependente, porque tinha escala de plantão, as pessoas vinham ficar comigo. Veio pandemia, a Nete adoeceu, não era covid, mas poderia ser. Eu ia para o hospital, passava a tarde inteira com ela lá, máscara N95. Os dias que eu não podia ir com ela, fazia uma chamada de vídeo e a gente almoçava juntas. Eu almoçava aqui em casa e ela almoçava lá no hospital, com o vídeo ligado. Eu tocava harpa para ela, conversava com ela. Quando a gente não pode estar presente fisicamente, a gente viabiliza a nossa presença com essas pessoas que são importantes para nós, que precisam de cuidados, porque uma relação de boa qualidade é uma relação de troca. Se você não tem uma relação de troca, você vai ter alguém que você vai oferecer o cuidado e vai ter alguém que te oferece cuidado. E essa parte, não me sinto à vontade, você vai tratar na terapia, tá? Porque paciência. Não se sentindo à vontade ou se sentindo à vontade, você vai dar trabalho. Então, é melhor você se familiarizar com essa realidade e ser uma pessoa gostosa de cuidar. Você tem que ser uma pessoa boa de cuidar. E olha, eu dei trabalho, porque eu acordava de madrugada para fazer xixi, eu precisava de ajuda para levantar do vaso sanitário. Todo mundo que deu plantão passou uma noite que recebia um telefonema, que era eu não tinha um sininho, não tinha uma campainha, eu ligava para a pessoa que estava dormindo comigo para ela me ajudar a ir no banheiro. Por quê? Porque era melhor eu dar um pequeno trabalho de ir até o banheiro ou do que eu fazer xixi na calça, fazer um xixi na no colchão e dar muito mais trabalho. Então você precisa saber dar o trabalho necessário para aquele momento daquilo que você está vivendo. Porque se você evita dar trabalho necessário, você vai dar um trabalho extraordinário. Estamos alinhados, todo mundo na mesma página. Vamos para mais um pilar, quinto pilar. Saber se despedir. O que é o saber se despedir? Então, conexões profundas, saber dar trabalho, saber se despedir. Por que a gente tem que saber se despedir? Porque o processo de envelhecimento é um treino cotidiano de libertação de realidades. Você se liberta da realidade de enxergar bem, você se liberta da realidade de ouvir bem, você se liberta da realidade de se movimentar com muita facilidade, você se liberta da facilidade de ter uma boa memória para tudo, ter rapidez para fazer as coisas. Por que você se liberta disso? Porque você vai começar a usufruir de um novo modo de ser. Essa semana eu estava conversando com um paciente, que também é amigo, sobre essa experiência de fazer 60 anos. Aí estava dizendo que: "Ana, eu tô apavorado de fazer 60 anos". Aí por que o pavor de fazer 60 anos? Por que a gente não tem pavor de fazer 18? Por que você não tem pavor de fazer 21? Você não tem pavor de fazer 30, 40?
Tudo é um grande glamour fazer 30 anos. Eu lembro com 30 anos eu pintei a unha de vermelho pela primeira vez, porque minha mãe nunca deixou eu pintar a unha de vermelho. Até os 30 anos eu não tive coragem. Pintei a unha de vermelho, foi um grande evento. Tudo que eu fazia era passar a mão na minha frente, assim, pra eu ver minha mão, e de repente eu tomava o susto, porque eu achava que não era minha mão, porque eu nunca tinha feito aquilo antes. 30, 40 anos, 50 anos. 50 anos foi um temor pra mim. Aí eu descobri por que que eu tinha tanto medo de fazer 50 anos, porque ser feliz é um negócio que não é para todos. Eu nunca fui tão feliz na minha vida depois dos 50 anos. Acho que é por isso que eu tinha medo, né, porque, às vezes eu tenho vontade de perguntar para as pessoas: "Vocês dão conta de ser feliz?" Porque não é para fracos, não é para amadores. A gente está muito habituado a ser infeliz, a gente tem uma prática cotidiana, assim, a vida inteira praticando que a gente está infeliz. De repente você é feliz. Por que que você é feliz? Porque você olha à sua volta e fala: "Esta é minha vida, esta é minha, meu corpo, é minha ideia, é minha história, é meu caminho". E aí, quando você olha para essa novidade dos 60 anos, deixa de ter medo. Fica curiosa, fica curioso, o que que é? Quem que eu me torno a partir desse medo? Tem um cara muito incrível, que eu recomendo que vocês se aprofundem na biografia dele, leiam o livro dele, que é o livro dele chama-se Os 5 Convites, chama-se Frank Ostaszewski. O Frank, ele criou o Zen Hospice, lá em São Francisco. Um dos sonhos que eu ainda vou colocar em prática, me ajudem e sonhem comigo, eu vou ter um Zen Hospice aqui no Brasil. Ele criou o Zen Hospice, que era um espaço de cuidado de pacientes em fase final de vida. Esse cara fez o bem num nível impensável. Ele não é da área da saúde, não é médico, né, ele se dedicou para esse projeto, fez acontecer. E aí este homem envelheceu, ele está com mais de 80 anos. E ele teve, 2018, 2017, 2018, por aí, ele teve 3 AVC seguidos, 2 ou 3 AVC seguidos, foi uma coisa muito trágica, assim. Ele ficou muito frágil, muito frágil. E eu fui num evento nos Estados Unidos, e ele participou desse evento num bate-papo, assim, ele não ia dar conta de dar uma aula, então ficou uma conversa, porque era uma pessoa muito importante para o evento, ele foi, você viu, dava para ver que ele entrou com dificuldade no palco, assim, foi devagarzinho, ele sentou na poltrona, a médica que estava entrevistando ele foi super gentil, esperou o tempo dele para ele poder se acomodar, se acomodou todo mundo, a plateia em silêncio absoluto, super respeitosa. E aí, ela pede para ele partilhar a experiência desse momento da vida dele, onde ele está tão frágil. Ele já cuidou de tantas pessoas frágeis, e como era a experiência de se tornar frágil e receber cuidados. Esse cara vira e fala assim: "Você sabe que é um pouco", ele fala algo assim, né, vou falar o que eu guardei, assim, algo nesse caminho. É muito inquietante, vivenciar esse processo e receber cuidados dos profissionais de saúde, e perceber que estão todos muito empenhados em me devolver a vida que eu tinha. Só que eu não estou interessado na vida que eu tinha, porque a vida que eu tinha eu já vivi. Eu estou muito curioso, muito interessado em saber o que que eu sou capaz de fazer com o que eu tenho de corpo agora, depois das sequelas desses AVCs. Quem eu me torno a partir do meu adoecimento? Ninguém quer me mostrar isso. As pessoas estão lutando para eu voltar para o passado, para o que eu era. Não me interessa isso. Eu quero saber quem eu sou agora, quem eu vou me tornar ali na frente. Valeu cada dólar que eu paguei para estar sentada naquele lugar, naquele dia. Foi um tapa na cara, assim. Profissional de saúde. Você é capaz de mostrar para alguém o que que ele se torna a partir
da dificuldade, a partir daquilo que ele talvez não quisesse viver certamente, né, porque quem é que quer ter 3 AVCs? Nós somos capazes de olhar para a gente no espelho, envelhecendo, e pensar: "E agora, o que que você é capaz de fazer?". Porque o que eu já fui capaz de fazer, eu já sei. Agora eu quero saber o que eu sou capaz para frente, a partir de agora. Quem eu me torno com 55, com 65, com 70, com 70, com 80 anos, com 90 anos? Quem eu sou? Quem que eu estou construindo para ser? Se eu hoje me encontrar com a Ana Cláudia de 90 anos, a Ana Cláudia de 90 anos vai falar assim: "Bicho, você fez um super bom trabalho, tá ótimo aqui. Parabéns, você foi demais nessa época aí dos teus 50, porque aqui tá uma delícia", ou não. Ou a Ana Cláudia lá dos 90 anos vai falar assim: "Cara, você não tinha noção do que a gente ia ter que enfrentar agora? Você não fez nada para que eu pudesse sobreviver nesse momento aqui nesse deserto horroroso, você não fez nada para construir esse oásis para mim". Essa conversa do saber se despedir, é também se despedir da vida que você não precisa mais, das coisas que você não tem, que você vai sentir saudade, mas que elas não fazem mais falta, porque você tem condição de transcender essas perdas. Você tem condição de atravessar essas perdas. Você tem condição de passar por elas e dar orgulho para o mundo depois. Conexões de qualidade, que fazem o bem para você e que são boas para você. Você precisa pensar sobre isso. Você precisa pensar no trabalho que você dá e como que você oferece para essas pessoas o trabalho que você dá. Se elas são felizes de trabalhar pelo seu bem. E se você é capaz de se despedir daquela pessoa que já fez o que precisava fazer com aquilo que sabia. E agora você se abre para se conhecer de um outro modo, de um outro jeito, e ficar feliz com aquilo que você enxerga no espelho no momento presente. Então, era isso que eu tinha para partilhar hoje sobre os nossos pilares do envelhecimento. Eu espero que essas luzes, assim, às vezes um pouco ofuscantes, né, porque, como eu disse, eu sei que eu tô colocando o dedo nos locais meio doloridos, quando a gente se vê sozinha, quando a gente vê que as pessoas que a gente gostaria que se importassem não se importam, e aí eu tô colocando o dedinho aqui e você fala assim: "Com quem você se importa?". A primeira pessoa que você tem que se importar é com você mesmo. Então você precisa saber que a pessoa mais importante das relações é a pessoa que se relaciona, né. Tem uma frase muito bonita que eu li essa semana, que eu vou deixar como mensagem final aqui: "Contanto que se possa admirar e amar, então se é jovem para sempre". Oi, gente boa. Esse foi o conteúdo da segunda aula, da aula 2. Espero que tenham gostado e eu gravei mais esse trechinho para dar de novo alguns recados finais. O primeiro é que na sexta, às 9 horas, a gente vai liberar a terceira aula do workshop. Nessa aula, eu falei sobre mais dos 3 pilares do envelhecimento de qualidade, que são as conexões sociais, a capacidade de aceitar que nós vamos dar trabalho e a habilidade de saber como se despedir de coisas, de projetos, de pessoas. Na terceira aula, eu vou falar sobre os últimos 2 pilares do envelhecimento saudável. Além disso, nessa terceira aula, eu vou divulgar o meu mais novo projeto, que será, né? Mas já tem nome: A Comunidade Envelhecer Bem. Vai ser um projeto muito incrível, eu tenho certeza que vai mudar totalmente a vida de quem fizer parte.
mas os detalhes mesmo eu só vou mostrar na aula 3 mesmo. Aproveito para pedir que, caso você acredite que alguém da família ou do seu círculo de amizades, você perceber que essa pessoa vai se beneficiar do conteúdo que eu estou oferecendo nesse workshop, compartilha com essa pessoa. Acho que vai ser legal. Um beijo e até a próxima aula.